Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e abençoe com essa palavra que você vai ouvir agora, porque é palavra que transforma a vida dos que verdadeiramente creem no Senhor Jesus. Creem verdadeiramente. E quando a pessoa crê de fato, de verdade, com sinceridade, então, obrigatoriamente, essa pessoa tem o direito, o privilégio de até cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra, da sua promessa. Essa é a realidade. Veja só, quantas não têm sido as pessoas que perguntam, bispo, como eu posso ter certeza que eu recebi o Espírito Santo? Como eu posso ter certeza que Deus é comigo? Como eu posso ter certeza que eu sou filha de Deus, filho de Deus? Como? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu creio na palavra de Deus, mas ainda não tenho certeza. E se não tem certeza, pode ter certeza que ainda não foi batizado. Você quer ter certeza que foi batizada com o Espírito Santo? Você tem que ser batizada com o Espírito Santo. Porque o próprio batismo com o Espírito Santo já leva as pessoas a uma absoluta certeza de que agora ela é filha de Deus. Agora ela é filha de Deus. E por conta de ser filha de Deus, naquele momento em que recebe o Espírito Santo, vem um gozo, uma alegria indescritível, que somente quem participa sabe o que é que eu estou falando. Então, amiga e amigo, além do que, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito, quer dizer, com a nossa cabeça, não com a nossa alma, não no nosso coração, mas na nossa cabeça. O próprio Espírito testifica, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí, quando a pessoa se torna filha de Deus, aí sim, ela foi realmente selada com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela se torna filha de Deus. Se não for batizada com o Espírito Santo, ela não é filha de Deus. Ela pode até acreditar naquilo que está escrito na Bíblia, mas se ela não foi batizada com o Espírito Santo, ela não sabe o que significa ser filha, filho de Deus. E é essa a razão porque muitas pessoas, infelizmente, vivem de altos e baixos dentro das igrejas, infelizmente. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos era um bispo, digamos assim, da igreja. Ele era um homem ilustre, importante, tinha dinheiro, tinha condições. Ele era um homem que fora criado para ser o que ele era, servir a Deus. Só que, apesar de toda a sua capacidade, Nicodemos e a posição que ele ocupava, social, de importância, de autoridade religiosa, apesar disso, Jesus foi direto ao ponto. Quando ele falou, você sabe, quando os crentes normalmente costumam chegar para outros crentes, para pastores, por exemplo, e falar assim, pastor, poxa, Deus é muito bom, o senhor, poxa, está fazendo um belo trabalho aqui na igreja, puxa vida, começa a elogiar o pastor. Aí, foi o que Nicodemos fez. Ele começou elogiando
Jesus dizendo, olha, ninguém é contigo se... Deus não seria com o Senhor se não fizesse esses milagres, esses sinais que estão aí. Quer dizer, esses sinais que o Senhor faz mostram que o Senhor é de Deus. E o que Jesus disse? Jesus não disse, obrigado, Nicodemos. Eu agradeço a seu louvor. Não. Jesus foi direto ao ponto. Ele disse, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, obviamente, ficou embatucado, porque como nascer de novo? Eu, sendo um homem velho, por exemplo, como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Quando a pessoa não nasce do Espírito Santo, ela não entende a linguagem da Bíblia, ela não entende a linguagem de Deus. Ela não entende a mensagem de Deus. Então, quando ele perguntou, como que eu posso voltar ao ventre, um velho, voltar ao ventre? Jesus disse, novamente, em verdade te digo, Nicodemos, se alguém não nascer da água, que é o batismo nas águas, é do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos era um crente de alta patente, digamos assim, mas não era de Deus. Então, isso é o que tem acontecido com a grande maioria dos crentes em todo o mundo, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a razão porque muitos caem, começam bem, mas não conseguem manter-se na fé. Por quê? Porque não nasceram do Espírito Santo. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, quando eu falo isso, eu fico feliz. Eu fico feliz porque eu dou graças a Deus por conta do que aconteceu comigo. Quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ninguém precisa dizer para ela, você é de Deus. Você é uma pessoa realmente que Deus é contigo. Não, não precisa. Não interessa o que os outros dizem ou pensam. A minha fama é de ladrão, usurpador, enganador. Esses são os diplomas que o mundo me tem dado. Bandido. Eu lá pouco me incomodo. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. Isso sim é que me vale. E sabe por quê? Que eu tenho certeza que Deus é comigo? Você sabe por quê, minha amiga e meu caro amigo? Porque eu tenho certeza que eu sou com Ele. Da mesma forma como eu sou com Ele, Ele é infinitamente, obviamente, maior, ou é como para comigo. Então, a certeza que eu tenho, eu pessoalmente tenho, de que sou com Ele, é o que o Espírito Santo me dá. Essa é a fé sobrenatural, que não tem nada a ver com liturgias, não tem nada a ver com títulos, bispo, pastor, arcebispo, seja lá o que for, nada disso, fundador da Igreja Universal, nada disso. O que tem a ver é a fé sobrenatural, que é a comunhão, que é o canal de ligação, de comunhão entre você e Deus, entre eu e Deus. Eu tenho certeza que sou dele. Então, isso garante que ele é comigo. Agora, é claro, quando a pessoa fica em dúvida, é porque não é. E se não é com ele, ele não é com ela também. Entendeu, minha amiga? Então, quando a pessoa nasce da água, porque teoricamente, quando a pessoa é batizada nas águas,
obrigatoriamente ali nas águas fica sepultada aquela natureza dela, a natureza humana, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, a natureza fraca, a natureza carnal. Tudo fica ali sepultado nas águas. Quando ela sobe das águas, então ela é uma criatura nova. Ela está purificada, está limpa, lavada no sangue do Senhor Jesus. O batismo nas águas é para sepultar a velha natureza. A lavagem dos pecados vem por conta de um arrependimento sincero, arrependimento dos pecados, da vida velha. A pessoa se arrependeu dos seus pecados, então ela quer imediatamente ser batizada nas águas. Quando ela é batizada nas águas, está tudo dentro da sinceridade, da pureza, então ela está limpa, lavada. E então o Espírito Santo desce sobre ela e faz dela uma nova criatura, uma filha de Deus. Que foi isso que aconteceu com o nascimento de Jesus, não é? O nascimento de Jesus, como é que aconteceu? Você se lembra? Diz a Bíblia Sagrada que o anjo apareceu para Maria. O anjo apareceu para Maria. E lhe disse, olha, o Senhor é contigo. Você vai ter um filho, você vai ser, você vai conceber um filho, o seu nome será Jesus. Aí a primeira pessoa que teve a revelação do nome de Deus foi Maria. Você vai ter um filho, seu nome será chamado Jesus. E aí o que aconteceu? Depois, o Espírito Santo veio e envolveu a Virgem Maria. Mas ela era virgem, pura, que tipifica as pessoas que são arrependidas. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, batizada nas águas, enterrou a sua velha natureza, então ela está virgem. Ela está virgem. E aí o Espírito Santo vem sobre ela. E assim como o Espírito Santo veio sobre Maria e fez nascer, gerar o filho dele, Jesus, também acontece quando a pessoa está arrependida, está lavada, foi sepultada nas águas pelo batismo, foi lavada no sangue de Jesus por conta do arrependimento que ela ofereceu, que ela se arrependeu com sinceridade, então ela está virgem, pronta. E aí o Espírito Santo vem, desce sobre ela e faz gerar uma nova criatura. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido com as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Portanto, o batismo com o Espírito Santo, ele segue uma regra. Mas é óbvio que quando a pessoa quer o batismo com o Espírito Santo, não basta fazer simplesmente um jejum de Daniel. Ela tem que considerar que ela tem que deixar o pecado. Ela tem que deixar os seus erros, seus pecados, a sua vida errada. Ela tem que determinar. Então isso é arrependimento. E depois disso, ela é sepultada. Quer dizer, aquele corpo do pecado é sepultado, e quando ela se levanta das águas, quando é levantada das águas, então ela está lavada, purificada, lavada dos seus pecados e sepultada. Obviamente, o Espírito Santo vem sobre ela. O que foi que aconteceu com Jesus? No batismo de Jesus. Jesus não precisou se arrepender porque ele não tinha pecados. Mas ele, para cumprir toda a lei, ele foi batizado nas águas. E em seguida, recebeu o Espírito Santo. E é isso que, teoricamente, tem que acontecer
na vida de cada um de nós. É claro que alguns são batizados com o Espírito Santo antes mesmo de serem batizados nas águas. Por quê? Porque já foram lavados no sangue do Senhor Jesus. Já foram purificadas pela fé, que Deus sabe que aquela pessoa vai cumprir a palavra, então ele vem sobre ela. E depois ela é batizada nas águas, sepulta a velha natureza. Mas essa é outra história. Eu quero que você saiba o seguinte, o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, não é uma doutrina assim, eu quero também fazer parte da Igreja Universal. Não, é uma obrigação. Se você não nascer do Espírito Santo, se você não nascer da água e do Espírito Santo, se você não nascer da água, que é o batismo nas águas, e não nascer do Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus, porque você não é filha ou filho. Entendeu? Aí vem aquela outra perguntinha, bispo, mas na última hora o ladrão não foi batizado nas águas, nem batizado com o Espírito Santo, mas na última hora ele aceitou Jesus e foi recebido, no último momento. Isso acontece também com as pessoas que no último momento, antes da morte, aceitam Jesus como Senhor e Salvador de verdade, sinceramente. Então, elas são salvas. Então, amiga e amigo, o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, vale a pena qualquer esforço, porque o Espírito Santo é o espírito da fé inteligente, é o espírito do Todo-Poderoso, é o espírito da vida eterna. Se você não tem o espírito do Todo-Poderoso, você não é dele. Nós vamos falar mais a respeito amanhã. Desculpa eu ser tão incisivo e às vezes eu não meço palavras para explicar o que passa aqui dentro de mim. Mas é o que eu quero que você tenha dentro de si, o Espírito de Deus, para que você seja como a arca da aliança, Deus dentro de você. Você seja a morada do Altíssimo, você seja o templo do Altíssimo, você seja uma filha, um filho de Deus, que é a posição mais relevante que existe na face da terra. É uma posição de poder, porque quem é filho de Deus tem o poder de Deus dentro de si. Amanhã falaremos mais, tá bom? Se você está enfrentando lutas para fazer o jejum de Daniel, hoje é o 3º dia, se você está enfrentando dificuldades, isso aí é muito bom acontecer, para você ver que não é de qualquer maneira que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem que investir toda a sua força, todo o seu pensamento, todo o seu coração, todo o seu corpo, toda a sua vida, porque é isso que as pessoas fazem com clubes, não é isso? Com namorados, com namoradas, com, enfim, relacionamentos. As pessoas colocam toda a força. É isso que muitas pessoas fazem nas baladas, nas drogas, na bebida. É isso que as pessoas fazem para roubar, para tirar proveito. É isso aí. Elas colocam tudo, toda a força. Mergulham-se de corpo, alma e espírito. Pois bem, imagine para receber o que é eterno, que é ter o poder ou ser o poder de Deus aqui na terra com o Espírito Santo. Amanhã falaremos mais. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até lá.